Aquele assunto lá? E vamos Vamos por falar daquele falar... assunto da Mariana Ferrer, né? Falar em respeito, que nesse caso não teve. Não teve. Ontem a gente mostrou e eu fiquei indignada mesmo, porque eu acho um absurdo, gente. A gente ainda tem que debater umas coisas tão escabrosas que nem essa. Sim. O caso da Mariana Ferrer, que ela foi estuprada. 2018, lembra? 2018. Uma boate em Florianópolis. Isso tudo já foi muito terrível, porque a gente teve o André de Camargo Aranha, Isso. empresário, que foi esse rapaz, que segundo a Mariana e segundo todos os vídeos, inclusive o sêmen que foi encontrado na roupa dela, sim, teria estuprado ela. Isso. Ela que na época era virgem, mas só uma parte. Mesmo que não fosse virgem, é estupro do mesmo jeito, Exatamente. entendeu? Isso é só mais um agravante para ele. O que aconteceu? Ela entrou com um processo contra ele, e aí o processo correu, e de repente foi pro julgamento. Foi onde tudo ficou pior do que já estava. Aí a coisa piorou, Kátia. Já vou até antecipar que daqui a pouquinho a gente vai mostrar um vídeo exclusivo de mais um desdobramento dessa história. Só o Melhor da Tarde tem esse vídeo e a gente vai mostrar para vocês. Mas ontem mostramos aqui durante o julgamento a forma como esta menina, que é vítima, foi tratada por um juiz. Foi massacrada, né? Um promotor e um advogado, né? No caso, o advogado de defesa do estuprador, né? Como tratou ela, né? Não, e aí, eu não entendi, na hora eu fiquei meio passada e depois eu fui ficando revoltada. Porque a história se virou de um jeito que parece que ela era a agressora. Sim. E o agressor era a vítima. Ficou complicado. Porque quando eu esperava... Não vou dizer que o advogado do André, doutor Cláudio Gastão da Rosa Filho, fez certo, porque ele foi horrível, foi péssimo. Depois foi pedir desculpa se eu deixei alguém chateado, bravo. Não é, o senhor foi infame mesmo, né? péssimo. Foi uma atitude péssima. Ele falou, eu sei que eu tive uma atitude coerente. Não foi coerente, desculpa, nada, não né? foi, o senhor foi o ó do Borogodó. Não. Só que aí quando entra o juiz, você fala, bom, agora o juiz Vai botar ordem na vai casa. botar ordem. Ó. Ele também veio e falou uma asneira maior que a outra. É, isso aí é questão para alegação, que não sei o quê. Disse, não disse nada e deixou tudo como estava. E a coitada da Mariana Ferrer foi acuada. Foi. Mas, gente, aí foi o segundo abuso pra mim. Porque ela chorava e ela falava, mas doutor, eu falava isso pro doutor Cláudio, que é advogado do André. Mas doutor, eu sou a vítima. O senhor tá me colocando de um jeito que parece que a vítima não sou eu. E ela chorava. E ele falava, a foto, essas fotos que você posta. Um beijinho na boca. Um beijinho na que não sei boca, o com as quê. pernas, não sei o que lá. Eu falei, gente, como pode um negócio desse? Ô, Kátia, só para reforçar quem tá chegando agora, a gente já vai mostrar um vídeo exclusivo de mais uma situação absurda, Kátia, durante essa audiência, com o juiz, com o advogado e com o promotor, que a gente não entendeu até agora a postura deles, Não. e a menina sendo humilhada. Então, agora a gente conseguiu fechar, o Rodrigo também falando, nesse instante, com o doutor Júlio César Ferreira da Fonseca, que é advogado da Mariana Ferrer, pra gente conversar com ele. E pelo que eu entendi, na época dessa audiência, Não era ele lá, não? era. O doutor Júlio César, advogado da Mariana Ferrer. ele E naquele agora ficou- ele é o advogado. É isso mesmo, doutor Júlio César? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. É um prazer falar com você. Todo meu. É uma honra estar no seu programa, de grande audiência, de Toda grande nossa. credibilidade. Agradeço muito aí a oportunidade de falar sobre o caso. E o caso? Agora, é verdade que na época dessa audiência, desse julgamento, não era você o advogado da Mariana Ferrer, era um outro advogado? Não. Na verdade, Kátia, ela estava sob o palio, sob a assistência da Defensoria Pública. Ah, Defensoria Pública. Isso. Então, quem estava na audiência era o juiz, o advogado do réu, o promotor de justiça e o defensor público, na época, que estava atuando. Eu passei a atuar no processo a partir de agosto, já justamente após essa audiência e já na fase final do processo, que é a fase das alegações finais. Olha, ontem, doutor Júlio César, eu vou lhe dizer que eu fiquei muito brava, eu fiquei assim, indignada com a postura do doutor Cláudio Gastão da Rosa Filho, que é advogado do André, do juiz que nada fez, porque na verdade a Mariana Ferrer, que é a vítima, ela foi acusada, parece que a situação se inverteu, e ninguém fez nada para proteger. A justiça não está aí para proteger, na verdade, para proteger a vítima?
Kátia, na verdade é o seguinte, o que acontece? Eu, até como advogado criminalista, quase 40 anos nessa área, eu me deparei com uma situação, assim, absurda. Em primeiro lugar, o advogado criminalista, ele tem, inclusive todo advogado, ele tem todo o direito de fazer as perguntas, ele tem o direito de ser incisivo, mas existe um limite para isso. Ele tem que ser ético. E ele precisa, principalmente... Pode falar. Alô? Oi, pode falar, estamos ouvindo bem. Está caindo aqui a minha ligação. Então, Kátia, é o seguinte, ele precisa ser ético e respeitar determinados limites. E esse respeito não ocorreu com relação a Mariana, não ocorreu. E um detalhe, foi solicitado que o vídeo integral ele fosse colocado, fosse publicizado pelo promotor de justiça. Esse vídeo integral, ele já está na internet, onde comprova que não houve qualquer tipo de edição no vídeo e que comprova efetivamente que nenhuma das partes tomou qualquer providência para coibir aquela humilhação. É verdade. E aí o mais sério que a gente vê dessa história toda é quando a gente vê do início tudo que aconteceu com a Mariana Ferrer. Sim. Quer dizer, já era para ter sido protegida dali. Porque a gente está falando, gente, de um processo muito sério e que acontece, não aconteceu só com a Mariana, acontece com uma infinidade de mulheres e que muitas vezes se sentem constrangidas. Kátia, só um minutinho, se você puder tentar melhorar, eu não estou te ouvindo muito bem. Então fazer o seguinte, pedir para a nossa produção fazer a ligação, porque é para você ouvir bem, Júlio, e aí a gente continua. Doutor Júlio César vai continuar com a gente, mas o mais sério, gente, é que a Mariana Ferrer, que é vítima, ela passou a ser acusada e que devia ser protegida pela lei. Na verdade, foi o oposto que aconteceu. E é o que ela fala, nem o bandido ou o criminoso é tratado daquele jeito, porque foi desrespeito, né? A justiça não está aqui para fazer isso. A justiça não está, e a justiça não tem esse dever. A justiça, o nome já diz, é para ser justo, é para analisar os dois lados e dar o veredicto. Porque depois, a gente vai falar sobre isso em detalhes, mas parece que o juiz disse, eu não tinha muitas informações. Gente, sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde. A gente está só reconectando a ligação com o doutor Júlio César Ferreira da Fonseca. Ele que é o advogado desde agosto da Mariana Ferrer. Ele explicou pra gente há pouco o seguinte, que na época do julgamento, que foi esse vídeo que vazou, não era ele o advogado da Mariana Ferrer, que quem fazia a defesa para ela era a Defensoria Pública. E que eu vou ser sincera com vocês, existem profissionais maravilhosos da Defensoria Pública, são profissionais que tratam ali as pessoas da forma correta e que vão ajudar como se a pessoa estivesse pagando. Então, isso que aconteceu no caso da Mariana Ferrer com esse defensor público é exceção, graças a Deus. Mas no caso dela, foi aquela criatura que não ficou parecendo uma estátua, não a defendeu em nada, não falou nada. Não, o defensor público tá parecendo que tá morto ali no negócio, como ficou parado e todo mundo ali metendo a bronca na menina, né? Sendo grosseiro, deixando a menina mais para baixo, humilhando e ele quieto. Não, e na verdade transformando a vítima num outro processo de monstro. Agora, doutor Júlio César, você estava dizendo há pouco que o vídeo inteiro, quer dizer, na íntegra, já está na internet para as pessoas até verem o quanto que não foi editado, e a gente tem um vídeo exclusivo que a gente também já vai mostrar, para ver o quanto que ela foi massacrada até durante esse momento, né? Inclusive, Kátia, tem no começo do vídeo, você vai observar o seguinte, ela comparece para prestar o depoimento e ela vai com um amigo da família que é advogado. E ela fala ela fala na audiência antes que é um amigo apenas que está acompanhando para dar um apoio psicológico. Então, na verdade, se você observar, começa a tortura psicológica ali. Dali, verdade. Ali, começando, dizendo que ela não poderia ter o advogado, mandando filmar a sala aonde ela estava. Falando, você tá sozinha? Filma pra gente ver se você tá sozinha mesmo. Não, Kátia, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. É a primeira vez em muito tempo de advocacia criminal que eu vejo esse tipo de procedimento. E a alegação do promotor de que teria que se certificar
porque senão poderia causar nulidade no processo. Não existe essa figura, não existe. Um processo, ele não vai ser anulado porque uma testemunha ou uma vítima, ela está acompanhada de alguém apenas para lhe dar um apoio emocional, sem que faça qualquer tipo de interferência. E ela tem esse direito. Sim. Claro! Ô, Cátia, imagina o seguinte, uma pessoa com algum problema especial que necessite depor e tenha que ter uma pessoa ao seu lado, quer dizer que essa pessoa não pode entrar? É surreal, né? É surreal. Quer dizer, vai ser vítima de novo, né? Não, e ela foi muito clara. Olha, eu estou aqui com um amigo, ele não é o advogado constituído, ele está aqui apenas para me dar um apoio, e depois começa uma série, né, para vasculhar se existe alguma coisa, alguém dentro da sala. Eu fiquei estarrecido. Olha, e a gente vai mostrar o vídeo agora, o pessoal de casa ver, e duvido que você que está assistindo a gente agora não vai ficar estarrecido ao cubo. Quer ver? Olha lá, roda o vídeo. Deixa eu te perguntar inicialmente aqui, já para constar do processo aqui. Mariana, tu tá falando de que local? Escritório. É do Ministério Público aí? Não, particular. Não? A tua mãe tá aí do teu lado? Não. Tem como virar a câmera e filmar o ambiente? Não tem como porque é pelo computador, Não dá. Eu só consigo descer, fazer assim, mas o senhor pode ver. Tem só o Dr. Leucis que ele também vai. Aham. Doutor Tiago, podemos fazer? Podemos continuar? Quem é que está ligando? Ela falou que é um advogado? É advogado teu? É um amigo da família. E advogado também, mas é amigo da família. É só porque é por causa da videoconferência e para eu ter alguém que entende do lado. Sim, Mariana, só para até para esclarecer um pouco melhor também, a questão de tu não poder estar acompanhada aí de um advogado e eu aqui é porque a defensoria ela não pode atuar juntamente com o advogado constituído, ou a defensoria ou o advogado. Sim, doutor, ele não está constituído, é um advogado da família, só para acompanhar aqui no caso, ele não está nem aqui, assim, é só por causa que ele emprestou o escritório. Então tu vai desejar então que Por favor, eu gostaria de saber o escritório e nós vamos mandar um fiscal nosso lá acompanhar o ato. Gente, vocês estão querendo arrumar problema porque eu estou acompanhada de um advogado da família que não está nem aqui no caso. Mariana, então, 2 minutos. Poxa vida. Doutor, eles estão arrumando problema porque eu estou acompanhada com o senhor aqui, que não está fazendo nada dentro do processo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Poxa. Olha, gente, esse é um vídeo que demonstra, na verdade, que doutor Júlio César, tudo já começou errado, já foi errado desde o começo. Quer dizer, parece que os 4 ali, e aí eu vou dizer a minha opinião, eu não sou advogada, mas como mulher, os 4 ali estavam prontos para coagirem a Mariana e para desestabilizar ela emocionalmente. Porque, mas ali a gente tem um promotor público, Um defensor. tem um juiz, tem o defensor. E o advogado. Né? Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu assistindo, eu como mulher, é que ela é boazinha. Eu já tinha falado do demônio para eles. Não pode se aceitar uma situação como essa de quem tem que defender a vítima, né, doutor? Claro. Na verdade, Cátia, você é o que até o ministro Gilmar Mendes colocou. Sim. E eu acho que, assim, com muita propriedade, quando ele disse que ficou estarrecido, por quê? O Poder Judiciário, claro que é uma área de conflito, mas é uma área também de acolhimento. Sim. E acolhimento significa o seguinte: você tem que respeitar a testemunha, você tem que respeitar a vítima, você não pode iniciar uma audiência, pelo menos pelo que eu vi aqui, com uma tortura psicológica. Quer dizer, você pedindo, solicitando a vítima para filmar o local, para se certificar se não tinha ninguém. Não. Assim, não foi pedido também para se certificar
se eles também estavam sozinhos. Eu também não entendi uma audiência onde cada um, né, salvo o advogado do réu, numa sala isolada, todos usando máscaras. Não havia necessidade, a gente não conseguia nem entender direito. Pois é. Agora, a gente vai mostrar esse trechinho do vídeo em que ele fala justamente isso. Vamos filmar, mostra aí quem tá contigo e depois o decorrer da conversa, até quando o doutor Cláudio, que é o advogado do André, fala, bom, então vamos mandar alguém e uma dirigência para ir aí conferir se tá tudo certo. Quem é ele, criatura, pra fazer um negócio? Ele é o juiz da parada? A gente não.